Vou ser sincero, Deus tem uma forma de trabalhar. Ontem estava até brincando, nós estávamos me dividir entre o seminário e um grupo de oração aqui. Não tem como, quando começa o retetê, né, aquela presença do Espírito Santo. E ali eu aproveitei e falei: Débora, você trouxe uma palavra, né, para aquele grupo, aproveita, traz essa palavra amanhã para os irmãos. E ela falou: não. Falei: misericórdia, Senhor. Mas Deus tem uma forma, posso falar para vocês. Acordei 6h30 com o Miguelzinho me chamando, porque é o único dia de folga que eu tenho, é quarta-feira, e o Senhor já foi me levando quando Deus quer agir. E Deus me fez ler essa passagem, e eu vou ser sincero, Deus fez um grande tratamento em minha vida. Não sei o quanto Deus vai trabalhar na tua vida, mas eu posso dizer que eu passei o dia glorificando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler, se coloca de pé em reverência à palavra. Vamos ler essa palavra. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, por ti, aos meus olhos, dignos de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei a meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra, a todos que serão chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que ainda, quem tem olhos é cego, surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e os povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e que me creais, entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Curva sua fronte. Pai querido, Deus amado, te louvo por essa noite, pela oportunidade, pela grandeza da tua palavra e da tua revelação. Fala com teus filhos, Senhor, para que possa despertar aquilo que é o teu desejo quanto revelação a eles. Desperta eles, Senhor, para orar, para dizer e chegar diante do teu altar, sem destreza, Senhor, mas com a humildade, entregando as suas necessidades e rendendo a ti aquilo que é digno de todo louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, fala com os teus servos, Pai, e conduza conforme o teu querer. Espírito Santo, tenha a liberdade de agir no nosso meio, trazendo libertação, restauração para o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Essa palavra para mim ela é uma palavra tremenda, uma palavra que ela vem de impacto a uma questão também de restauração, uma questão de promessas, e eu creio num Deus de restauração, um Deus de promessas. Mas o nosso Deus é tão grandioso, esse Deus maravilhoso, a qual tenho olhado
e conhecido cada um de vocês, e sabe até mesmo o nome, te constituiu, e o prazer dele é abençoá-los. O prazer dele é olhar para vocês e contemplar, porque vocês fazem parte da sua criação, e isso é a maravilha do Senhor. E para a maravilha do Senhor, um povo escolhido, um povo amado, mas um povo que em muitos momentos viraram as costas para o Senhor. Povo a qual teve o ensinamento, o povo que ouvia simplesmente os profetas e tudo que eles traziam da parte de Deus, mas um povo que em muitos momentos eles se viraram as costas para o Senhor, onde o prazer, muitas vezes o desejo da carne, muitas vezes a desconfiança, muitas vezes até mesmo a falta de fé que vai nos abalando pelos percalços da vida, eles deixaram de acreditar no nosso Deus, esse Deus que tem todos os dias esperado que você fale com Ele, esse Deus que todos os dias tem esperado o encontro marcado contigo, para ouvir a tua voz. Esse povo, a qual relata nos versículos de 1 a 7, de Isaías 43, onde começa dizendo: assim diz o Senhor, revelação direta do Pai, falada pelo nosso Deus, o Deus verdadeiro, que diz que Ele expressa o seu amor a Israel, e as bênçãos advindas do seu amor. Para Deus, o povo de Israel era o seu povo escolhido, o povo a qual Ele tinha amor, onde as bênçãos estavam preparadas para esse povo. Todas as bênçãos mencionadas na palavra do Senhor pertencem principalmente aos filhos de Deus, mediante a fé, e hoje, mediante a fé em Cristo, porque as promessas também estendem aos seus. Todos os seus, quanto você, quanto a mim. Aqueles que vivem com as promessas do Senhor, são aqueles que confiam e aguardam, e são realizadas. Como poderia subir num altar a qual não tivesse nenhuma das promessas de Deus realizadas em minha vida e minha família? Mas quando nós vemos as mãos do Senhor, nós podemos ter uma pequena dimensão do que Ele fez com aquele povo, porque Deus criou e nos redimiu. Deus, na verdade, criou todo aquele povo, e todos nós, eles e nós, pertencemos a Ele, e a Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Esse é o diferencial desse Deus vivo e verdadeiro, não um Deus levantado por homens, não um Deus que na verdade é mutável conforme cada um quer que Ele seja, mas um Deus autônomo, e em sua autonomia Ele conduz o seu povo diante da sua grandeza, diante dos problemas difíceis que nós muitas vezes passamos, só que nós não seremos vencidos porque Ele está conosco. Essa perspectiva do início, dessa revelação dada pelo Senhor, somos preciosos e honrados, e à sua vista, e objeto do seu grande amor. Sabe por que você está aqui? Sabe por que na verdade você conseguiu chegar até aqui? Sabe por que Deus te deu essa família? Sabe por que Deus te deu o seu trabalho? Sabe por que Deus te deu os seus filhos? Porque na verdade, quando Deus olha para ti, Ele olha um homem, uma mulher honrado à sua vista, e o objeto dele é o desejo do grande amor por ti, é o amor porque Ele te constituiu, é a grandeza desse amor, é a grandeza que nós precisamos ser despertados, para poder adorar esse Deus que acima de tudo, Ele permanece sendo Deus, por mais que muitos podem, de repente questionar, a sua grandeza, ela continua, e é imutável. Na continuidade, entre os versículos 8 e 13, embora Israel ainda fosse cego, Deus reservou um futuro para ele. Deus tem reservado um futuro para você. Futuro esse que muitas vezes você não tem compreendido. Futuro esse que muitas vezes você não tem até mesmo percebido, e por alguns até mesmo desdenhado. Mas Deus tem preparado esse futuro que Deus vai revelando aos poucos, se não nos assustaria, né, Alan? Um projeto que de repente nasceu como uma formiga, e está se tornando a grandiosidade, porque é o projeto de Deus, aquilo que de repente, a grandiosidade daquilo que Ele fará,
nem você nem a Roberta ainda conseguiram compreender, mas Deus vai revelando aos poucos, e quando chegar essa revelação perfeita, oh Senhor, vocês vão ver a mão de Deus, vocês vão ver o poder e a glória de Deus agindo, porque Deus decidiu agir. Quando Deus decide agir, não tem homem, não tem Satanás, não tem ninguém que possa barrar esta igreja. Quando Deus decidiu agir, não tem homem que possa barrar. Na tua vida, os seus percalços, Deus entrará com a justiça e com a sua honra e a sua destreza e a tua bênção, homem não poderá barrar. Esse é o nosso Deus, a qual o Espírito Santo passeia, a qual esta manhã o Espírito Santo falava: oh, eu tenho planos para o meu povo, e esse povo eu vejo que são vocês. Deus tem planos para com vocês, da mesma forma que Deus tem planos para com a minha vida, mas Deus tem planos, e quando Deus tem planos, quem pode pedir o seu agir, a não ser você mesmo, desistindo daquilo que é o projeto dele, daquilo que ele fará por você, daquilo que é a intenção dele. Embora Israel, cego, ainda Deus diz que teriam testemunhas a seus servos. Hoje, se queremos receber as bênçãos gloriosas de Deus, precisamos de uma ideia de sua maneira de agir. Essa é a tentativa de mostrar a vocês a maneira de Deus agir. Devemos entender que Deus age muitas vezes incompreensivelmente aos nossos olhos. Isso porque os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos a qual Deus tem sobre nós e sobre o teu povo. Nem os caminhos nossos são os caminhos que Deus tem preparado para vocês. Essa referência está lá em Isaías 55:8, a qual diz especificamente que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Muitas vezes fazemos planos, mas o projeto vem assinado por Deus. Essa é a perfeição. Mas eu separei em 5 elementos que nós devemos prestar atenção para o agir de Deus. Primeiro, devemos entender os atos de soberania de Deus. Se você não reconhecer a soberania de Deus em sua vida, a sua dependência de Deus, verdadeiramente, como Deus vai agir, precisamos desse agir, e a liberdade desta ação, a qual Deus tem esperado a liberdade de vocês se colocarem diante dEle, para que Ele possa começar a agir dentro do seu propósito. Quando confiamos e esperamos no Senhor, não ficamos confusos, assim diz a palavra. O Senhor não revela totalmente aquilo que Ele quer, é aos poucos, isso é verdade. Mas dentro dessa revelação, nós não ficamos confusos. Lá em Salmo 25:3, o Senhor diz: nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Isso é promessa de Deus para a tua vida. Você não vai ficar confundido aquilo que Deus tem para você. Aquilo que é plano de Deus preparado para vocês, mesmo que vocês não entendam, o Senhor, Ele trará o entendimento. Peça para que Ele explique, para que Ele revele e para que Ele conduza. Porque todos nós temos um projeto, o projeto de Deus em nossas vidas. Deus não te trouxe aqui, Deus não te levantou para que você feche os seus lábios, porque Ele tem mais de Deus em sua vida para que Ele possa agir e que você possa ser esse canal. Muitas vezes você nem imagina onde Deus vai te levar, pois temos os nossos pedidos satisfeitos por Ele. Salmo 37:4 diz: deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Isso é promessa, isso é confirmação. Temos que entender que Deus age de maneira maravilhosa. Deus é onisciente, onipotente e trabalha em favor dos que nele esperam. De repente vocês poderiam perguntar: mas se Deus é onipotente, onisciente tem todo o poder, onisciente, Ele já sabe o que você está pensando, inclusive agora,
Por que Deus então não faz? Porque Deus não vai se adiante? Porque Deus não corre em minha frente e vai fazendo, sem que eu precise esperar, sem que eu precise pedir? Muitas vezes as pessoas perguntam, muitos irmãos nos perguntam inclusive, porque Ele então não nos dá todas as respostas, resolve todos os nossos problemas, mas Deus Ele deixa claro, porque Deus nos criou inteligentes, vocês são inteligíveis, e por essa inteligência Deus os dons e habilidade para usarmos de acordo com os princípios que revelou em sua lei. É aqui a revelação perfeita de Deus para todas as suas indagações. Deus trouxe esse entendimento para vocês. Vocês são capazes de orar e pedir a revelação de Deus por meio da palavra, e compreendendo a sua lei, a sua vontade e o seu desejo, você estará satisfeito e compreenderá a ação de Deus, compreenderá aquilo que Deus está fazendo. É tempo de ouvir o barulho das águas chegando, das águas purificadoras, transformadoras, das águas abençoadoras. É tempo de ouvirmos o barulho da chuva temporã que chegará em sua casa, chuva na proporção exata, que fará florescer, crescer e frutificar. É tempo de ouvirmos, mas é tempo de buscarmos a ação de Deus para a nossa vida. E quanto ao item segundo, eu coloco isso para vocês, é tempo para nós entendermos a ação de Deus, o agir de Deus, é buscar a ação de Deus para nossas vidas. As nossas petições em tudo precisam ser conhecidas diante de Deus. O que seria isso? Todas as nossas petições é chegar verdadeiramente diante do altar, e sem nenhuma amarra, dizer ao Senhor o que está no seu coração, porque Ele já espreitou e Ele sabe. Mas é tempo de falar, pôr para fora. Não adianta você esconder nada, dizer meias palavras, dizer algumas coisas e deixar algo em oculto. É tempo de falar tudo para o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Isso está lá em Filipenses 4:6. É ensinado, apresentem a Deus. Eu não sei o que você veio nessa noite pedir, ou se você veio só agradecer, ou se você de repente só veio, mas saiba que tudo que você levar diante do altar dele, Ele estará colhendo. Ele estará colhendo, estará recebendo. Temos que apresentar por quê? Muitos poderiam questionar, porque temos várias pessoas diferentes na nossa igreja, a qual tem que ser ensinado, e nós sabemos disso. Nós temos algumas pessoas que muitas vezes não oram. Não sei se vocês já ouviram, mas mesmo aqui dentro da nossa igreja, pessoas falaram, eu não tenho um hábito de orar. E nós ensinamos a necessidade de orar. Não oram, não buscam a Deus a resposta, e as suas atitudes sempre são imediatistas, não esperam em Deus, Deus não está com ele pareado, Deus não está ao seu lado, Deus não faz parte dos seus projetos. Mas nós também temos pessoas que oram, mas por alguma situação, imaturidade, elas esperam pouco tempo essa resposta, mas por não esperarem muitas vezes, acabam tendo migalhas, pegam migalhas em vez de experimentar o banquete que Deus estava preparando. O imediatismo acaba levando a pessoa, muitas vezes, a se frustrar, e olhar para Deus e falar, mas eu pedi, mas eu orei, e muitas vezes, ela não compreende o trabalhar de Deus e a resposta de Deus. Mas também existem pessoas que além de orar, também jejuam, consagram o seu Senhor, buscam orientação na Bíblia e conquistam discernimento pelo Espírito Santo daquilo que Deus quer revelar, daquilo que Deus quer mostrar, e esperam no tempo certo
e eles são abençoados, e eles conseguem ceiar num grande banquete, porque o tempo de Deus, quando Ele traz o projeto, ele é tão completo, até mesmo aquilo que você não imaginou em pedir, Ele te acrescenta em sua perfeição, porque Ele te conhece e sabe que o que você pediu muitas vezes estava até limitado, mas Ele acrescenta o mais de Deus na sua vida. E por que Deus age ao nosso favor? E por que se Deus quer agir ao nosso favor? Porque Ele é o nosso Criador e provedor, nunca deixou de agir. Ele é o nosso Deus Criador e provedor, e não deixa de agir, e mais, porque o homem é a coroa da criação, o louvor da glória de Deus. Amém? Eu queria que você repetisse isso. Sabe por que Deus age ao seu favor? Sabe por que Deus tem alegria em te abençoar? Eu quero que vocês falem assim: porque eu sou, vamos mais forte, que é para o Senhor, porque eu sou a coroa da criação, o louvor da glória de Deus. É por isso que Ele tem prazer em te abençoar. Você é a criação perfeita de Deus, mesmo se olhando e vendo a imperfeição, mas Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e nós somos o louvor da glória dEle. Ele olha para ti e Ele acha graça, e Ele tem prazer em agraciá-los. Amém? O Senhor não só criou o ser humano, como também estabeleceu para ele um propósito. Gente, Deus não olhou para você e colocou você como qualquer outro animal, dentro deste estabelecimento, dentro daquilo que Ele estabeleceu a princípio como o Jardim do Éden. Deus fez você inteligível, mais do que isso, Deus preparou para vocês dons e habilidades. Dons e habilidades, as quais muitas vezes a gente acaba ficando surpreendidos. Pessoas que têm uma habilidade, tem uma pessoa que eu admiro muito, é nosso seminarista, o Steve. Ele perdeu a visão, mais ou menos, se eu não me engano, com 9 anos de idade, mas ele toca todos os instrumentos, sem exceção. Isso é uma habilidade que, assim, é incrível. Isso é para olhar e para ver a ação de Deus. Só que em meio à sua limitação, Ele não escolheu ficar limitado. Muitas vezes, Deus tem tanto dons e habilidades para distribuir, mas nós olhamos e ficamos limitados. Claro que tem coisas que eu amaria fazer, mas não é o meu dom, eu não tenho habilidade. Gostaria de trocar todos os instrumentos, até tentei, o negócio ficou feio, vou ser sincero. É um desarranjo. Se existe o arranjo para tocar, eu consigo fazer o desarranjo. Estou preparado para isso. Mas tem tantas outras coisas que nós podemos ser usados. Em todas elas você pode ser usado. Até mesmo a sua simpatia, quando você olha com esse sorriso, até mesmo um sorriso na voz, e fala um bom dia para aquele que está amargurado, tudo pode transformar na vida do outro. É essa a diferença daqueles que servem ao Senhor. Saber que nós somos criados com dons e habilidades. Olha, dons é meio questionável, mas eu tenho uma habilidade para fazer um bife à parmegiana, que olha, tem restaurante que não consegue não. Tem até uma vizinha que tem 2 restaurantes, foi em casa comer o meu bife à parmegiana, porque ela quer descobrir o segredo. A coisa é boa. Mas pensa eu fazer outra coisa além disso, não vai sair nada. Limitado, querem comer um bom churrasco? Não me chamem. Essa é uma situação. Em casa tem churrasqueira, em casa há churrasco. Mas existe um irmão abençoado aqui, o Fernando, que ele faz em casa. E ele tem até uma revelação, que quando começa daquela vontade de churrasco, ele fala, não está na época de fazer um churrasco? Está. Mas algumas habilidades eu não tenho. De repente você não tem algumas habilidades, mas tem algo preparado especial de Deus, a qual você pode ser usado. Amém? Quarta situação, como Deus age? Como Deus age? Chamando-os para si, cumprindo suas promessas em nossas vidas. Aquele que fez o ouvido, não ouvirá?
E o que formou o olho não verá. Isso está em Salmos 94, 9. Como pode Deus não se compadecer da sua vida? Como pode esse Deus tão grandioso olhar e já saber, antes que você pensasse no que falar, Deus já sabe o que está no seu coração, o que você frutificou no teu coração, aquilo que você tem cultivado em seu coração. Ele vê atentamente a aflição do seu povo, e ele deixa claro isso lá na palavra do Senhor, em Êxodo 3, de 7 a 10, ele olha, ele vê a aflição do seu povo, e libertando-nos, e levando-nos a lugares melhores, exaltando-nos, e mudando a nossa sorte. Deus é o Deus que muda a sua história, Deus é o Deus que muda a sua sorte, Ele traz as sortes de bênção, porque Ele tem o prazer em abençoar. Isso está em 1 Pedro 42, 12 e 13, é prazer dEle, Ele muda a sua sorte. De repente você tem olhado, e tem visto, mas o meu pai foi assim, o meu avô foi assim, está acontecendo comigo. Deus muda a sua sorte, porque você pode entrar diante do trono dele e colocar a sua petição, e ele terá um prazer em ouvir aquilo que é sua necessidade, e o prazer em responder. Deus, Ele nos dá a vitória sobre os nossos inimigos, e quando Deus tem um propósito conosco, Ele intervém no curso da nossa vida, Ele, para nos proteger, dissipa todos os laços do maligno, e nos exalta-nos. Quando Deus tem um propósito, um projeto na sua vida, você pode fazer muitas vezes, de repente, como muitos fizeram, tentaram se esconder de Deus, ou entrando numa caverna, ou muitas vezes, por medo, tentando pegar um navio em sentido contrário à terra a qual foi determinado que fosse pregar. Até a baleia aparece na história, para poder simplesmente mostrar onde está o poder de Deus, porque o propósito de Deus vai ser cumprido. Com baleia, sem baleia, com navio, sem navio, o propósito de Deus vai chegar na tua vida. É desta forma que Ele faz. Com ajuda ou sem ajuda, quem provê é o Senhor. É assim que Ele faz, é assim que Ele determina. Porém, o que atrai a intervenção de Deus é a fé em Cristo e a obediência. Se você não depositar a sua fé, nada vai acontecer. Se você não obedecer, nada vai acontecer. Mas a fé, ela fala mais alto. E a fé vem com a obediência. Rapidamente, por volta do ano de 1993, eu conheci uma irmã, a qual não vou lembrar mais o nome, só os apelidos, que nós nos tornamos muito íntimos. Si e Di. O do rapaz era Edivaldo. A Si, ela foi abandonada com 2 crianças, de 1 ano e 2 anos. O marido foi embora, e ela estava dentro de casa, fez as crianças dormirem, não tinha mais nada para comer, e ela pegou, sem conhecer a Deus, um balde de água, cortou os pulsos, colocou dentro, e ela desmaiou ali, enquanto as crianças dormiam. Uma senhora, uma irmã, que muitos costumam dizer a irmã do coque, aquela irmã que está atenta em oração, ouvindo o que Deus está querendo, disse para aquela senhora, em idade avançada, pula o muro. E aquela irmã falou, mas como assim pular o muro? Uma habilidade a qual de repente ela não teria, até pelas condições da idade. Ela pulou o muro, ela obedeceu. Pulou o muro da casa, sem saber, porque Deus gritou para ela, pula o muro agora, e ela obedeceu. Ao pular o muro, ela abriu a porta e encontrou a Si deitada, já com uma perda de sangue muito, muito grande, e ali ela foi socorrida. Deus preparou aquela senhora para cuidar da Si. Orou, jejuou por ela, falou acerca de Jesus, e assim se converteu. Só que as dificuldades permaneciam, com 2 crianças tão pequenininhas, mas a Simone, acho que é Simone o nome dela,
ela compreendeu o que era a oração e a fé. E ela depositou no Senhor todo a sua confiança. Toda a sua confiança estava no Senhor. E um certo dia, por isso o propósito de Deus, como Deus age. Um certo dia, não tinha nada novamente na casa dela. Os filhos já estavam grandinhos. Havia passado coisa de 2 anos. E Deus falou com ela. E Deus começou a falar audivelmente. Simone, pega as sacolas de feira, 2, e vai até a padaria. Ela falou: Senhor, não permita que eu faça isso, eu não vou pedir, eu sei que meus filhos estão passando fome. Tudo menos pedir. Não permita que eu peça. Mas a obediência vinha em primeiro lugar. E ela pegou as 2 sacolas, colocou debaixo do braço, segurando as mãos das crianças, foi andando e ela começou a falar para as crianças: olhem para o chão, porque Deus mandou a gente ir, então nós vamos olhar, porque Deus, Ele vai fazer sair dinheiro, vai aparecer dinheiro, olha para o chão. E as crianças olhando para o chão, e ela foi chegando perto da padaria, e tinha uma escada, ela falou: Senhor, eu não vou subir, eu não vou pedir. E de repente ela ouviu um barulho de um carro freando desesperadamente, mas um barulho muito grande. Ela pensou que era um acidente. Ao olhar, era um servo de Deus, o Edivaldo. Deus falou para ele: freia o carro, e quando você é servo e ouve a voz do Senhor, só obedeça. Ele freou de uma tal forma que assustou e chamou a atenção dela, e ela se virou, e Deus falou rapidamente para ele: pega todo o dinheiro que você tem no bolso e dê para a minha serva. Ele falou: mas como assim, Senhor? Na época, ele era técnico de telefonia. Na época o telefone era muito caro, e para instalar um telefone cobrava-se muito caro, e ele disse que os 2 bolsos estavam com muito dinheiro. Foi o melhor dia. Até hoje ele fala que não sabe o quanto tinha ali, mas era muito, foram muitos clientes. Mas ele obedeceu. Ele pegou os 2 punhados de dinheiro, desceu e falou: olha, não sei te explicar, Deus mandou te dar. E ali, assim ela pôde comprar comida para os filhos. Só que os planos de Deus não estavam aí. Os planos de Deus eram maiores. O Di, ele pedia para o Senhor uma esposa. E o Di conheceu a Simone. Eles se casaram. Só que o agir de Deus não está só nisso. Um certo dia, antes de nascer a filha, porque ela já tinha um casal, de nascer a menininha, o Senhor falou em oração com os 2: vá até a Praça da Sé. Lá tem uma criança de 2 anos. O apelido é Tom. É o filho que eu preparei para vocês. Os 2 olharam um para o outro e falaram assim: Deus falou comigo também. Quem Deus falou? Falou de uma criança, Tom. Vamos. Não dá para contar tudo. Só posso dizer que eles chegaram na Praça da Sé. Eles encontraram o Tom abandonado pela mãe. Conseguiram que o juiz desse a guarda. E do Tom, quando eu deixei de ajudar a instituição, que nós íamos para alimentar as crianças pequenas, tinham apenas 300 crianças adotadas de papel passado. Esse é o plano de Deus. Eles ganharam uma chácara do Senhor. E os planos de Deus, como é perfeito, e eles, de 3 filhos, ganharam 300 até aquele momento, porque eu não imagino quantos eles têm hoje. Eu vou ser sincero, eu parei de ajudar porque eu não tinha estrutura. Eu era muito jovenzinho, na época eu tinha 18 anos, 19 anos. Parei porque as crianças que chegavam eram crianças mutiladas, que os pais arrancavam dente com chave de fenda, que não andavam porque os joelhos foram atrofiados, que amarravam as crianças nos vasos sanitários. Crianças que não se alimentavam, que não conseguiam comer, que nós tínhamos que ensinar a mastigar com 11 anos de idade. Crianças que não ouviam porque os pais furaram o ouvido delas. É nesse momento que nós temos que compreender o agir de Deus, porque Deus age em seus planos. São os
planos do Senhor e Deus age. Em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Em Marcos 9:6, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E eu concluo esta noite. Eu não sei qual que é a intenção sua, mas eu sei que há uma intenção de Deus para você. Não desanime se estiver passando por momentos difíceis. Nem deixe de ser levado pelos sentimentos negativos, pensando que Deus o abandonou. Pois segundo a palavra dele, Ele é conosco e agirá no tempo certo, conduzindo as suas bênçãos. Eu sei que você veio nessa noite com um propósito, e eu quero chamá-los à frente esse propósito, porque eu tenho certeza que você que está fazendo essa campanha, que você que veio em busca de um propósito, do agir de Deus, eu tenho certeza que Deus não deixará você sem a resposta, que quando Deus quer agir, Ele tem a sua forma, e não existe uma receita para todos, Ele tem uma receita própria para cada um.